Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Velhinhos. Nem tanto. Nem tanto. É um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado por você permitir entrar em sua casa, né? Através do seu celular ou notebook, para você estar assistindo a mais essa entrevista que vamos ter aqui agora, tá bom? Então, eu te peço já que você dá um like para a gente, dá uma curtida, compartilhe, fale dessa entrevista para pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que as pessoas vão se sentir bastante abençoadas com isso, porque temos uma pessoa aqui bem legal para entrevistar, né? Ela é pequenininha, gente. É pequenininha, mas é uma cantora, logo mais vai ser apresentada, tá? Então, fique com a gente aí, eu tenho certeza que você vai ser bastante abençoado. Não é isso, Daniel? É isso aí, gente. Boa noite aí para vocês também. É uma alegria estarmos novamente, né, aqui com o nosso podcast Velhinhos. Nem tanto. E estamos aqui hoje com uma convidada realmente muito especial, né? Como o Enéas aqui falou, pequenininha, mas ela é uma mulher grande diante de Deus, né? Ela realmente tem uma voz muito bonita. Eu vi uns vídeos dela, realmente ela impressiona, né, com a sua interpretação, com esse dom que Deus deu a ela, né? Então hoje nós vamos ter o prazer, o privilégio de conversar com ela, né, conhecer um pouco mais dela, o trabalho dela, né? E tenho certeza que vai ser edificante para muita gente. Eutinho, a palavra é sua. Isso aí. A nossa convidada hoje, né, nossa entrevistada é a Luara. Ela já é conhecida aí no meio gospel como uma grande cantora, tá? E algumas pessoas não sabem, mas ela não é só cantora, ela é uma empreendedora, uma empresária. Então, hoje nós vamos conhecer esse lado dela. Luara, se apresenta pra gente, por favor. Olá, boa noite, meninos, velhinhos nem tanto. Aí você vai perguntar, o que eu estou fazendo aqui no Monte Velhinhos? Já perguntaram, por que velhinhos? Por que velhinhos? Eu perguntei assim que eu cheguei. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui, obrigada por esse convite. É realmente um privilégio, né? E somos do reino, né? Amém. Amém. Como já foi falado, meu nome é Luara Degam. Sou cantora, esteticista, empreendedora, sou mãe, sou casada com Paulo Henrique, né, e sou do ministério aí há muitos anos, desde berço. Que bom, né? Luara, seu filhinho tá ali, né? Qual o nome dele? Lorenzo. Tudo bom, Lorenzo? Então tá bom. Eu tava lendo não, você mandou para mim, né, quando eu perguntei para você como começou a sua vida na música, né? Aí você falou que você canta desde criancinha, né? Sim. Desde criancinha já foi criado no berço evangélico e seu pai colocou você... Como despertou seu pai? O que aconteceu? Bem, eu fui criada na igreja desde muito pequena, praticamente dentro da igreja, porque a igreja era na garagem da minha casa. Então, não tinha como fugir da igreja. A igreja estava ali. Então, eu acordava, estava tendo o círculo de oração, né? As irmãs orando, jejum matinal. E eu estava ali sempre participando, acompanhando a minha mãe. E, com o passar dos anos, foi despertando o desejo pelo louvor. Porque eu era muito envolvida com as crianças e tinham muitos eventos, né, com as crianças ali da comunidade. E eu lembro que aos 8 anos de idade eu estava participando de um momento de ensaio e eu lembro que uma prima que frequentava a igreja, ela estava ali, ela alcançava notas altíssimas, eu achava lindo aquilo. E, gente, aquilo entrou no meu coração com um desejo também de alcançar aquelas notas. E eu lembro que eu ansiei, eu desejei muito por aquilo. E passou, né? Continuei ali, envolvida. E com 10 anos de idade, eu comecei a cantar, né? A voz começou a fluir, as notas começaram a ser alcançadas. E naquele mesmo ano, me colocaram para dirigir ali um culto com crianças.
E eu cantei pela primeira vez, a igreja lotada ali, né? E foi um mover, assim, sobrenatural. E depois daquele dia eu passei a ser convidada na região para ir cantar em outros eventos Outros com as lugares. crianças, igrejas, enfim. E o Senhor começou a levantar pessoas para entregar ali, né? Palavras mesmo proféticas sobre a minha vida, promessas do céu. Que eu gravaria CD, que eu teria um ministério. E foi acontecendo. E aos 12 anos de idade eu gravei o primeiro CD, um CD sertanejo, né? Porque na época, né, os louvores assim mais pentecostais, eu cresci, né, numa igreja mais pentecostal. E eu gravei e começou a fluir meu ministério. Comecei a ser convidada até para ir para outras cidades, né, Olha, para poder bacana. ministrar. E minha mãe sempre me levando, me acompanhando. E dali em diante eu não parei mais, né? Continuei mesmo adorando a Deus por onde quer que me chamavam. Eu ia em rádio, programa de rádio, gravei programa de TV também. E foi uma experiência assim maravilhosa na minha vida. Que legal. Você tem história, hein? Eu tenho história. Mas você chegou a fazer aula de canto, alguma coisa ou não? Não. Não? Depois de alguns anos, né, lá para os meus 18 anos, eu quis aprender técnicas, né? aperfeiçoar. Então, eu fui em busca de conhecimento, de professores, para poder Sim. né, aprender. Né? Eu senti essa necessidade. E aos 16 anos, eu gravei o segundo CD, Plano de Deus. E depois, né, o CD foi acabando. E a gente foi tentando continuar, né, remando aí. E seguir o ministério. Saí, né, do meio ali pentecostal, eu fui totalmente envolvida aí pela nova geração, né, a geração aí da adoração mais intensa, mais profunda. Então, comecei a buscar por isso, meu coração ansiava por isso. Aí foi quando Deus colocou o desejo no meu coração de ter uma banda, de ter uma equipe, Sim, de sim. começar, né, a fazer coisas diferentes ali no reino, né, não ficar engessada, Sim. né? Não era isso que eu ansiava, não era mais aquele momento. E eu comecei a buscar por isso. E aí teve as mudanças, né, de igreja e tudo. Deus muda a nossa vida, com né? certeza. Gente, é incrível, assim. Foi acontecendo muita coisa boa, muitas experiências. E aí eu resolvi ter uma banda, né? Uma banda, vou ter uma banda. E foi quando eu tive essa experiência de realmente sair para ministrar em outros lugares, em comunidades, né, diferentes. Até a gente estava conversando, né, Enéas, Isso. ali com meu esposo. Nós tivemos uma experiência em 2012 com uma banda na Igreja Paz e Vida, né? Então, ali eu fiquei 1 ano ministrando nas igrejas com equipe, aquela meninada toda, a juventude, os jovens da igreja. Ah, foi muito gostoso. Que legal. A igreja na igreja onde você congrega hoje, você é ministra de louvor. Sim. A gente até estava abordando um assunto aí, né, um pouco antes, né, que a gente observa que às vezes você vai lá na igreja, né, visitar, você vê um grupo ali na frente, né, o pessoal cantando, tal, tá todo mundo entrosado. Aí você volta lá um tempo, você fala, mas já mudou, né? Tem essa troca, né? E você poderia dizer para a gente por que acontece isso de haver tanto essa mudança, entra um, sai outro, fica... Às vezes o ministro está ali, né? Mas às vezes o baterista já não é mais aquele, o guitarrista, às vezes até o próprio ministro do louvor, né? Por que acontece isso em tão pouco tempo e as pessoas, sabe, estão lá, daqui a pouco saem, não estão nem ali na igreja? Como nós estávamos conversando, eu vejo todo um processo primeiro de adaptação, quando você vai, né, ali e é inserido no ministério, que você foi chamado, seja ele louvor, para tocar, e tem toda uma adaptação. E tem pessoas que têm muita dificuldade, é o que a gente vê hoje, em ter ali a aprovação, né, em primeiro lugar, buscam a aprovação pelo que estão fazendo. Será que eu estou me dedicando de verdade? Olha, eu tô dando o meu melhor, né? Porque quando a gente entra, a gente quer dar o nosso melhor. Mas muitas das vezes, ali no meio do caminho, tem, né, as palavras negativas e correções, né? Existem as correções para que a gente venha se aperfeiçoar, para que você venha desenvolver
ali o seu ministério, né, de uma forma que você está amadurecendo, né? Eu vejo dessa forma. Comigo sempre foi assim, tive também, né, repreensões e foi para o meu crescimento, Sim. né? E hoje, quando eu olho as pessoas com muita frequência dentro da igreja, entrando e saindo e não conseguindo permanecer ali no ministério, a gente percebe que estão em busca de algo, né? E muitas das vezes o ministério em si não é o suficiente para preencher o ministério dessa pessoa. Sim. Né? Claro que, em primeiro lugar, a gente busca o Senhor, Sim. né? A aprovação dele. Mas existem muitas situações que ocorrem ali dentro do grupo que acabam fazendo com que essas pessoas elas realmente se dispersem e não Algo queiram pessoal mais. dela, né, que ela quer. Exatamente. Agora, você está falando em ministério de louvor, né? Mas muita gente que está ouvindo a gente nem sabe o que é um ministério de louvor. Você poderia explicar para a gente o que é um ministério de louvor? Como a pessoa pode se tornar um ministro de louvor? Sim. Hoje, na igreja, tem esse título, né? Ministro de Louvor. O Ministério de Louvor ele é composto por pessoas que são adoradores, que desejam estar ali entregando, né, o seu chamado, o seu melhor ao Senhor, se dedicando na obra, naquilo que foi proposto. Porque eu falo, um ministro, um adorador, ele está trazendo a presença. Sim. Né? Nós somos instrumentos para levar a presença, para levar o reino, para que a atmosfera do ambiente ela seja mudada, né? Naquele momento ali onde a igreja está sendo convocada a entrar no Santo dos Santos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, hoje, ser um ministro de louvor, que foi intitulado dessa forma, né? É algo assim que eu vejo que é uma escolha do céu, porque não é fácil. Se fosse por nós, nós não seríamos Sim. e não estaríamos. Né? Então, quando realmente você é convocado, né, desde criança, eu aceitei esse chamado. E eu lembro como hoje, algo que marcou a minha vida. Aos 9 anos de idade, eu queria muito ser batizada com o Espírito Santo. Era o desejo no meu coração. Eu via as pessoas ali na igreja recebendo e se enchendo. E eu lembro que eu participei de uma campanha na igreja para buscar, né, esse renovo, esse batismo, né? E eu lembro que no terceiro dia da campanha, todos os dias eu estava ali de joelhinho, orando, Senhor, me batiza. Eu fui visitada de uma forma sobrenatural. E naquele dia eu vejo que o meu chamado foi selado, assim, de uma forma que no reino, no mundo espiritual, o Senhor decretou sobre a minha vida mesmo. Olha, estou te escolhendo, estou te chamando para que você leve a minha palavra, para que você, né, prossiga aí. E todas as vezes que eu estou no altar, eu lembro desse momento Sim. que eu tive ali com Deus. Eu fui realmente enraizada, assim, de uma forma, né, poderosa Não restou no dúvida, reino. né? Não restou. Foi selada mesmo. Sim, Isso. exatamente. Então, eu vejo que um ministro, para estar ali, ele precisa ter tido uma experiência, assim, recebeu o carinho muito incrível celestial, com né? o Senhor. Exatamente. E o ministro do louvor ele é bem visado também, né? Porque ele está à frente do trabalho, né? Então, todas as pessoas estão vendo ele, né? Que nem você da Quírios, né? Sim. A Quírios é grande. Não? É. Então, umas 3 mil pessoas? Ou menos? Ah, sim. Hoje está em torno de umas 4. 4 mil. Né? Um culto. Então, 4 mil pessoas olhando para você. Tem né? bastante gente. Eu lembro que quando a gente era da mocidade, lembra, Daniel? Uma cidade. A gente estava na rua e as pessoas... Ô, Daniel, ô, Enéas. A gente falava, opa, eu nem sabia quem era. Mas por quê? Porque a gente estava à frente de um trabalho. Então, as pessoas olham para você, né? Então, se você não anda certo, se você não anda correto, fala, tá errando, né? Então, você é mais visado, né? Então, você... Não vou dizer cobrado, mas a pessoa está sempre olhando você de uma outra forma. É ministro do louvor, né? Tal, então, é uma bênção, tal, não sei o quê. Então, a pessoa está sempre ali... Olha que legal, hoje é a Luara, então... Hoje eu vou lá na igreja, porque é a Luara que vai estar lá. Ou então, hoje vai ser outra pessoa. Então, tem sempre esses negócios assim, né? A pessoa está sempre olhando para você, né? Você é bem vista ali no altar, na frente. Não só você, mas como todos os músicos também, né? Se alguém pisar na bola ali, já era, né? Então, já era, né?
Mas continuando, você também, você é compositora, né? Olha, eu compus algumas canções que, inclusive, em 2019, quando eu retomei e falei, não, vou tentar de novo, né? Porque aí acabou o CD, né? O CD foi embora. E aí veio a era digital e ela se avançou e eu falei, ai, meu Deus, o que eu faço agora, né? Aí fui viver uma nova fase, aí eu me casei, Sim. né? E assim que eu me casei, o Paulo, ele me incentivava muito, ele falava, não, vamos continuar, vamos tentar. E aí nós tentamos, né, um projeto, um trabalho, uma gravação que ela se iniciou, porém, na época a gravadora não deu certo, por conta mesmo dos proprietários, e nós decidimos que nós tentaríamos, né, com outro produtor. Então, eu consegui resgatar ainda o projeto. Então, aquela situação ainda me desanimou. Falei, poxa, será que é para eu continuar mesmo? Isso foi em meados de 2014 para 2015. Certo. E quando foi em 2015, eu falei para ele, eu vou retomar o projeto, que eram com as minhas canções, né? E eu falei para ele, eu vou focar nas 2 canções que Deus me deu, que foi Promessas e Amanhecer. E a gente vai tentar lançar essas músicas. E aí eu comecei as gravações, eu fiquei grávida do Lorenzo. Falei, ai meu Deus, e agora? Não vai sair. E aí nós focamos e falamos, não, a gente vai finalizar pelo menos 2 canções do projeto, né? E eu gravei, e aí quando foi em 2019, o Lorenzo já tinha nascido, né? Ainda estava em produção as músicas. Falei, meu Deus do céu, e agora? Vai, não vai? Que época. Aí eu tive a oportunidade, um amigo produtor, ele gravou vídeos para Gabriela Rocha, lançou alguns, né, projetos aí no meio digital. Ele falou para mim, Lu, vamos para o Chile? Aí eu, como assim para o Chile? Vamos para o Chile, vamos abrir o seu canal no YouTube. Eu nem tinha canal no YouTube, hein? Olha 2019. Vamos abrir o seu canal no YouTube e você grava essa música, ela tá pronta lá no Chile. A gente faz um videoclipe lá. E você abre o canal e lança ela e vai ser uma bênção. Aí eu falei, mas como que eu vou pro Chile? Eu tenho uma criança pequena. E o Paulo, não vai não. Eu falei, meu Deus. Aí comecei a orar, a buscar. Aí a esposa dele me incentivando, não, nós vamos pro Chile com você. E aí Deus preparou tudo, nós fomos pro Chile. Tivemos muitas experiências lá. Foram 3 dias para gravar. Mas, assim, vivemos coisas assim que, meu Deus, desde o aeroporto, uma pessoa chegou até nós porque viu o brilho do Espírito Santo e nós evangelizamos e aceitou a Jesus. Então, assim, foi realmente algo impactante, né? Desde a saída do Brasil até a chegada lá. E gravamos, e quando retornamos, que nós lançamos o clipe, foi uma bênção. Amém. E aí foi quando depois nós, né, tentamos investir aí um pouquinho mais e lançamos mais Legal. algumas canções nos anos que Mas vieram. você não chegou a se apresentar em nenhuma igreja lá? Não, eu fui Chile para com esse- gravar. Só para gravar. Ah, só para Eu gravar. fui só para gravar. É? Como eles já Bacana. tinham ido, né? Uhum. Eles sentiram que era naquele lugar e Deus Legal, preparou isso. tudo. Vai pro Chile Bacana. gravar? E Luara, você tem alguém que te inspirou aí nessa jornada aí musical? Olha, a minha família é bem musical. É. Eu vim de uma família toda cristã, tenho tios pastores, a minha avó paterna, ela cantava na igreja e todos sempre tiveram a voz bem potente. E o meu avô, por parte da minha mãe, ele era compositor e ele compôs músicas sertanejas para a dupla Gil e Gel, para outras duplas na época dele, né? E gravaram discos, e meu vô com a violinha, eu cresci ouvindo meu vô com a viola. No entanto, eu gravei sertanejo, né? O primeiro CD, na contramão, uma música do meu primo, já por parte da família do meu pai, que ele é cantor e compositor. Ele produziu praticamente todo o meu CD. Então, eu tive aí bastante incentivo da minha Tá no família, sangue. dos Que dois bacana, né? lados. Não tinha como se fugir. A família toda é de músicos. família Você já acordava de manhã com a igreja na garagem de Na casa. garagem de casa. Gente, não tinha como. Não tinha como né? fugir, né? Fugir. Não tinha como fugir. Exatamente. Agora, como é que é um assunto que a gente sempre às vezes toca com o pessoal, com as pessoas que vêm aqui, da pandemia, né? Como que é você
ser ministra de louvor? Porque para você trazer uma pregação, né, num vídeo ali, né, tem bastante gente assistindo, mas e para você ministrar o louvor ali para o pessoal? Você apresentar o pessoal, você estava ali presente, Sim, gente, na vamos cantar. Quírios. Quer dizer, você não vê ninguém cantando, mas... Não. Na época da pandemia, eu fazia parte, né, já Sim. da Igreja Quírios e já estava como ministra. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer os cultos online. Então, eu ia para a igreja, Isso, era não pra tinha igreja? ninguém na igreja, Isso. só tinham os músicos, né? E nós fazíamos ali o louvor, né? O pastor Klaus já entrava na palavra. Então, eu tive esse período aí de alguns meses dessa forma. Mas foi quando realmente, na pandemia, eu parei de ministrar nas igrejas, porque fecharam. Sim, Então, a minha é agenda diminuiu verdade. bastante. Porque naquela época, né, antes da pandemia, 2019, 2020, 2021, eu já estava ali, né, ainda na ativa. Aí, quando entrou a pandemia, eu tive que parar. Aí foi quando a minha agenda diminuiu. E nesse período, eu passei a me dedicar muito mais ali ao ministério local da igreja. Então, hoje, quando eu tenho um convite para ministrar, eu vou, né? O Sim. Paulo toca, meu esposo, e a gente tem alguns amigos que são músicos, Sim. então a gente reúne aquele pessoal, fala, olha, vamos, a gente tem uma igreja ali para ministrar, tal. E eles topam e tá tudo bem, né? Mas diminuiu bastante a minha agenda. Então, hoje eu foquei mais na igreja local. É porque Entendi. quando o pastor, né, nessa época de pandemia, né, às vezes só estava ele lá na igreja, né, não tinha ninguém. Então o pessoal acompanhava de casa, né? É. Mas para quem ministra louvor, não tem como você saber, né, se a pessoa está acompanhando lá do outro lado, né? A pessoa, você não sabe, né? A pessoa vai ouvindo só, né? E... Mas foi nessa época que o meu canal no YouTube cresceu. É. Porque quando foi voltando, que melhorou a pandemia, eu fui para Olambra, para a cidade de Olambra, no interior, e aí eu gravei o segundo clipe da canção Entendi. Amanhecer, que estava produzida também, eu não tinha lançado ela. E aí nós gravamos e eu lancei na pandemia. E depois, na pandemia, eu ainda gravei 5 live session, que era o que estava em alta. Eu ia te perguntar isso, se você fez alguma live, porque Fiz. estava todo mundo se virando como podia, né? Sim. Não, foi aonde as lives começaram, né? Você a fez, então, surgir. lives? Fiz. E tinha bastante Fizemos acesso 5. às lives. Olha, nós tivemos. Bom, Tivemos sim. né? Eu lembro quando você foi lá naquela igrejinha pequenininha, na qual eu fazia Ai, parte. mesmo. Né? A Luara canta muito bem, gente. A Luara tem uma voz assim incrível, né? Ela foi lá com o esposo dela, com a banda. Tinha banda na época, né? Sim. E foi muito legal ali. E eu perguntei que lá de você é compositora, porque eu já ouvi algumas músicas suas no YouTube, né? E para você que não conhece a Luara, nós vamos soltar um trechinho aqui, João, da música dela, pode ser? Enquanto ele acerta, ela deixa eu te perguntar uma coisa. Você é compositora, em que você se inspira para escrever suas músicas? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque eu sempre ouvi um pouco de tudo, né? Desde o sertanejo, Sim, né? Até quando... Olha lá, vou colocar agora? São bonitos os clipes, hein? É. Foi lá no Chile. É minha fé, faço o impossível possível. Espero em ti, Senhor dos meus dias, Deus da minha vida, força minha, que me faz vencer dificuldades e transforma a dor em alegria. Faz tudo novo todo dia. No caminho eu quero andar, a tua voz escutar, sentir tua mão a me guiar e nos teus braços descansar, Senhor. Poxa, Essa voz bonita, voz bela, firme, forte. essa eu ainda não tinha ouvido sua. É. Tá?
Essa foi lá no Chile. É, acho que Foi essa no foi Chile, você, né? tá aparecendo no Isso. Chile, né? Foi a Essa canção. foi composição sua. Foi canção Promessas. O Senhor me deu ela de madrugada. Acordei 2 horas da manhã, não conseguia dormir. E eu acordei com a canção já. Uhum. E boa parte dela. Aí eu peguei o caderno, eu nunca tinha composto nenhuma canção. E eu fui lá e escrevi. E aí acordei o Paulo, falei, olha, Deus me deu essa canção, tal. Aí ele foi montando os arranjos comigo. E realmente essa canção foi uma promessa na minha vida de que o meu ministério estava em pé ainda. Mesmo com tudo que eu havia já vivenciado, né, dentro do meio gospel, da minha carreira, porque não é fácil hoje Sim. você ser, né, um cantor cristão e ter aí um conhecimento do seu trabalho, né, Tem muita ser concorrência, reconhecido né? pelo seu trabalho, exatamente. E assim, né, eu sou raiz, né? Eu sou desde A concorrência é muito de grande, criança né? tentando mesmo de verdade. Os meus pais lutaram muito comigo para que o meu ministério ele fosse conhecido. Uhum. Minha mãe, nossa, se dedicou demais nas rádios, indo atrás, levando meu CD, levava CD para sortear, levava meu CD na porta das igrejas. Então eu fui aquela que ficava ali no final do culto na porta da igreja oferecendo CD, né? E quando o Senhor me deu essa canção foi realmente para dizer para mim, olha, as minhas promessas estão de pé, elas continuam. Continue, Sim, com certeza. né? Sim. E foi quando eu me posicionei de verdade e eu falei, não, eu vou continuar o meu ministério. Que legal. E quais são os planos? Tem para agora, e agora em diante, tem algum projeto? Gravar um outro CD? Se apresentar em uma outra cidade? Já tem muitos convites? Bem, os projetos, eles não ficaram para trás, né? Eles estão aqui bem, bem vivos em mim. E eu tenho colocado diante do Senhor, tenho, né, pensado em algo para o próximo ano, no qual eu já estou, né, trabalhando aí, me preparando para compor já algumas canções, já comecei. Porque eu quero um projeto autoral mesmo, assim como eu iniciei, né, com as outras canções, Promessa, Amanhecer, Renovo. Então, eu quero continuar o meu ministério com algo diferente, né? Então, tenho buscado muito isso no Senhor e, como eu falei, né, o posicionamento é tudo. Então, quando a gente se posiciona, né, o Senhor ele vai trazendo aí novidades, As coisas coisas começam a novas, acontecer, né? né, As coisas coisas começam a acontecer. diferentes, exatamente. E Luara, uma perguntinha para você. A gente passa por desafios, né? Todos passamos. Qual foi o seu maior desafio nessa área do louvor que você já passou? Olha, o meu desafio ele envolveu um pouco a minha família, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dessa parte da minha história. Quando eu havia lançado o segundo CD, eu era muito jovem, né? Eu tenho 37 anos, gente. Mas na época eu estava com 17 e assim, o sonho, né, da juventude de continuar. E na minha mente, naquele momento, era gravar mais trabalhos, né? Inclusive, quando surgiu a rede social, a internet avançou aí no YouTube, eu pensei, na época, já iniciar os projetos ali de gravações. Porém, o meu pai ficou doente. E o meu pai era a pessoa que investia no meu ministério. Então, foi um momento muito difícil de transição ali, né? No qual eu tive que desistir desse sonho por aquele momento e focar na minha vida profissional. Então, foi um grande desafio na área do louvor, porque eu parei por um tempo. Eu fiquei em torno de quase 2 anos sem cantar, né? E sem convites, e enfim, parece que naquele momento o Senhor falou assim, ó, vem aqui que eu preciso cuidar de você, eu preciso te tratar, né? Eu preciso mudar algumas coisas aí que, né, precisam ser realmente modificadas, você precisa amadurecer no louvor. E foi realmente um momento onde eu parei, né? Eu tive essa transição. E aí foi um momento onde eu tive que procurar mesmo profissionalmente me qualificar. Fui estudar, eu fiz tecnologia em produção publicitária.
Porque a minha intenção era fazer a publicidade, né, do meu trabalho e tudo mais. Só que quando eu finalizei a faculdade, eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu falei, meu Deus, e agora? Fiz faculdade, para chegar no fim de tudo Exatamente, e... chegar no fim, falei, não, ainda não é isso, né? E aí fui trabalhando em empresas, né? E Deus foi me direcionando até que eu entrei na área da beleza, na área da estética, né? E aí fui trabalhar como consultora de beleza na época, em 2013. Foi onde eu me identifiquei e eu tive muito acesso a mulheres, né? E depois o Senhor foi me mostrando realmente os propósitos dentro aí do meu trabalho profissional. E fui tendo acesso a muitas igrejas. Então eu ia, né? Eu cantava na igreja, num evento de mulheres e fazia ali o meu trabalho de consultoria também. Bacana. Que eu falei, todo mundo conhece a Luara cantora, né? Então fala um pouco desse seu trabalho de esteticista, né? Como é que você foi parar na área de estética, né? Sim, em 2013 eu iniciei como consultora de beleza. Então, a necessidade que eu vi era ensinar as mulheres a cuidarem da pele. Eu gostava muito, né, de cuidar da minha pele. E comecei a ensiná-las e foi quando surgiu o desejo de me especializar. Eu fui fazer um tecnólogo na área de cosmetologia na época. E já iniciei na prática atendendo mesmo em consultório. Então, eu abri minha sala e comecei a atender. E logo depois de um período, eu fui fazendo vários cursos e fui vendo a necessidade de que é uma área muito ampla e que eu teria que fazer a graduação. Falei, meu Deus, mais uma faculdade. E aí eu me formei em estética e cosmética, né? Fiz a formação, fiz muitos cursos na minha área, mais de 25 cursos hoje eu tenho, né? Eu manuseio várias máquinas também dentro ali da clínica. E comecei numa salinha, depois o Senhor me levou para uma casa pequenininha, e dessa casa pequenininha ele foi lá e ele ampliou essa casa, né? Alargou as minhas tendas. Hoje nós temos uma equipe. São 3 esteticistas que trabalham, atuam comigo, tem biomédica e nós temos um espaço que atende aí, né, com propósito, com muita dedicação. E aonde que você atende? Onde é o teu local de trabalho? Hoje nós estamos ali na rodovia Anhanguera, KM25, Jardim Santa Fé, Morro Doce. Nós temos a clínica há 4 anos. Completamos agora 4 anos. 4 anos. Isso. Qual o nome Eu da sou clínica? esteticista há 11 anos. Qual o nome da clínica? É Luara Degan Estética. Luara de Gância. Qual o telefone lá? É o 11 99956 1217. O pessoal pode ligar, marcar. Pode. Pode ligar, Pelo marcar. WhatsApp, Que pode legal. entrar em contato. Nós temos jeito, Luara, assim? Sempre tem jeito. Tirar um negócio aí. Quem sabe precisa mudar o nome lá dos velhinhos, né? Para outro, né? Mas... Não, o fototipo de vocês já, né, ajuda muito. E como é que você faz para conciliar, Luara, esse empreendedorismo, né? Família, igreja, o filho? Olha, é corrido. Olha, Filho pequeno assim. Não. Não, agora o Lô tá numa idade muito boa já, porque já se vira, né, mais sozinho. E me ajuda também, né, já sabe fazer algumas coisas, então agora tá muito bom. Mas realmente tem que ter disciplina. Precisa ter disciplina, porque senão você não dá conta. com certeza. Então, assim, o meu domingo é do Senhor, o meu final de semana eu me dedico ali para a família, né, para a igreja, quando nós temos os compromissos. Durante a semana me dedico na clínica. Hoje, por ter uma equipe, nós conseguimos gerenciar um pouco melhor. Então, o meu tempo ele é bem distribuído, né? No período da manhã eu procuro sempre estar resolvendo algo de casa, cuido deles também. E nós vamos aí, né, seguindo essa caminhada com muita organização, porque senão não dá conta. E me fala uma coisa, Luara.
Você atende uma clínica de estética. Acredito que se não foram todas, a maioria dos seus clientes são mulheres, né? Suas clientes. A mulher é mais sensível, às vezes chega uma mulher lá com algum problema, alguma coisa, e você também está falando muito em Deus aqui, então você consegue. O que você faz quando chega uma menina lá com algum problema? Você atende só na parte estética? Como é que é? Bem, eu vejo assim, Deus ele me deu essa clínica com um propósito de alcançar mulheres de uma forma muito diferente. Então eu falo, ali não é só uma clínica onde elas vão se consultar, onde elas vão realizar um procedimento estético, vão satisfazer ali, né, melhorar a sua autoestima, mas eu vejo um propósito muito grande, porque através do acolhimento que nós temos, o propósito é diferente da entrega no nosso trabalho, desde o atendimento, né, ali do primeiro momento, do boas-vindas, até mesmo entrar com essa paciente dentro da sala, nós temos uma forma muito diferenciada de acolhê-la. Então, com isso, elas se sentem muito à vontade e é onde nós atendemos de uma forma diferente e essa mulher, ela abre o coração. E realmente o meu público, né, ele é feminino, atendemos alguns homens também. Inclusive, os homens gostam de presentear as mulheres, gostam muito. Isso é uma indireta, Temos né? muito vale-presente ali, mas é verdade, gostam bastante. E ali essa mulher, ela abre o coração. E eu tenho muitos momentos guardados, assim, para contar mesmo de testemunho, de respostas que nós tivemos através da oração. E às vezes a mulher não está esperando, mas ela vai lá, ela abre o coração, ela chora, chora, chora. Eu falo, vem aqui, vamos fazer uma oração. Deus tem uma palavra para você. E aí eu entendo que de verdade o Senhor me colocou ali para ser um trabalho diferenciado. O que é o método SBELT? Ele se interessou. Te interessa. Ele se interessou. Perguntar para ela o que é o Ele- método SBELT. Ele falou assim para mim, ó, deixa eu fazer essa pergunta. Bem, o SBELT é uma metodologia de emagrecimento 100% saudável e sustentável, porque a partir do momento que o paciente ele emagrece, ele consegue manter o emagrecimento com todo o suporte que é dado dentro do programa, tá? Então, nós temos o programa SBELT para adultos e o SBELTinho para as crianças. Agora entramos com o SBELTinho, que está sendo, assim, um trabalho lindo, um sucesso. E o SBELT, ele é um conjunto de suporte. Nós temos nutricionista, personal, temos uma psicanalista também dentro do grupo, que ela faz o acompanhamento desse paciente. Nós temos os nutracêuticos, que são ali os suplementos que os pacientes passam, né, a fazer uso dentro do programa. E temos a clínica, onde oferece os procedimentos estéticos, porque um procedimento estético, junto com junto com o suporte, né, para o emagrecimento, traz um resultado muito significativo para o paciente. Então, hoje a metodologia são 2 meses de tratamento. Em 60 dias, o paciente pode eliminar até 15 quilos. É possível. Então, é essa entrega, né, que o SBELT ele faz através ali de todo o acompanhamento que nós oferecemos. Você fala no esbeltinho, que é para criança, né? Mas a criança precisa desse acompanhamento? É um método para emagrecimento? As crianças precisam disso também? Bem, dentro do SBELTinho, a ideia é a reeducação alimentar. Porque as crianças, quando elas chegam para nós, as crianças que eu tenho atendido, elas já falam assim, eu estou sofrendo bullying na escola. Né? O meu primo está fazendo bullying comigo. Então, a ideia é trazer a conscientização para a família, porque a criança ela só vai se alimentar daquilo que o pai e a mãe colocam na mesa. Sim. Né? Então, se a família ela tem ali uma alimentação que não é saudável, muito irregular, essa criança ela vai fazer ali, né, daquela alimentação
a vida dela, né, vai ser comprometida com a saúde. Então, nós vemos hoje muitas crianças que estão, sim, com obesidade, né, grau 1, grau 2, grau 3. Então, é algo a realmente a gente ficar atento e as famílias começarem a se conscientizar de que é importante a reeducação alimentar. Então, a criança, quando ela é inserida no programa, ela não tem uma meta. Olha, essa criança precisa eliminar 5, 3, 4, 10 quilos. Ela precisa entender que através da alimentação saudável, da atividade física, porque ela é estimulada a realizar atividade física, e também fazer uso ali, né, dos nutracêuticos que são oferecidos a ela vai emagrecer, né? E saudável, com uma mente ali muito bem equilibrada, com todas as orientações que são oferecidas. E tem muitas crianças que fazem esse programa lá com vocês? Olha, o Esbelting ele foi inserido tem 1 mês. Então, nós estamos com 2 crianças na clínica hoje, atualmente, mas dentro da metodologia que ela está pelo Brasil, inserida em algumas clínicas, já várias crianças passaram pelo processo, outras entraram agora, né, junto com o meu grupo, e estão vivenciando agora essa nova fase, que é esse novo período de emagrecimento que a gente está trabalhando hoje, né, dentro do Brasil com várias clínicas que são licenciadas. Mas antes de passar na clínica, lá na estética, eles passam por uma avaliação médica, né? Isso, Aí- geralmente eles já... a família já recebe Sim. uma orientação, né, do próprio pediatra de que precisa procurar ajuda médica, Sim, né? sim. Ali de uma nutricionista, às vezes de um nutrólogo, endócrino, né? Dependendo ali do caso da criança. E o esbeltinho, como ele é 100% saudável, é sustentável, então ele tem esse suporte, né? Nós Sim, temos sim. hoje... É porque hoje a gente vê tanta profissionais. criança, infelizmente mesmo, a gente vê as crianças hoje, o pai dá qualquer coisa, né? É salgadinho, Essas redes de fast é food. fast food. Sim. Então, a criança, infelizmente, ela... É tudo muito fácil, muito Exatamente, prático. né? Já resolve, Então, né? a criança pede, o pai dá. A criança pede, a mãe dá. Então, é um programa legal, por quê? Porque está incentivando a criança a mudar o curso de vida dela, né? Sim, Não é verdade? Só que, para isso, os pais têm que conscientizar também, né? Não é verdade? Se o exatamente. pai não conscientizar e dar tudo que a criança quer, a criança vai virar uma bola. né? O programa é para a família toda, né? Uhum. Então, os pais são inseridos também, porque não é justo, né? Só a criança Lógico, está fazendo o exatamente, programa, aí o irmãozinho vai lá com um Doritos, Então. né? Ó, você está comendo saudável, eu não. Mas uma coisa que a gente nota, às vezes, com muita frequência, é que quando a gente, às vezes, vai num restaurante, né, estão lá os pais comendo ali uma comida normal, arroz, legumes, tudo, né? E a criança está lá com os negócios da lanchonete. Né? Os pais estão comendo a comida lá, que está servindo Sim. lá, mas tem que comprar o lanchinho lá na lanchonete lá para a Exatamente. criança comer lá. E eles comem ali batata frita, aquele sanduíche carregado de ketchup, mostarda. É difícil, né? Com criança é difícil. Existe, assim, as permissões. Então, dentro do programa, nós temos ali, né, durante a semana, os momentos de permissões, onde tudo que é passado para elas também é com uma orientação ali da nutricionista, para que os pais também preparem um lanchinho natural, né? Ela pode comer um hambúrguer, mas um hambúrguer mais natural. Sim, então, é vamos verdade, preparar né? em casa ali com a carne. Então, tudo isso é passado para a família, que é possível, né? Ela comer, né, o fast food, né? Vamos dizer assim, mas de uma forma mais natural. Entendi. É aquele negócio que a gente vê. A criança, ela começa a fazer essas coisas, só que ela não pensa no futuro, né? Os pais não pensam no futuro. Que futuramente essa limitação, assim, que é gordurosa, fast food, acarreta mal para a criança, né? Não tem como. A criança, sei lá, vai ficar mais debilitada, né? Não vai ter mais uma imunidade boa, né? Sim. Porque a alimentação tira tudo isso aí, né? Então, é legal os programas. Essa nova né? geração está sendo muito impactada, né? Exatamente, Por conta do acesso que nós temos. Hoje é tudo muita muito coisa, é muita processado. coisa. É difícil hoje É para muita nós, né? Termos aí
realmente essa organização, né, em casa mesmo com os alimentos. Então, quando se tem essa conscientização de que é possível, tudo muda. É verdade. E fora aquele filho que bate o pé, né? Eu quero, e pronto, já era, né? E tem muito, né? Muito, Tem nossa, muito por quê? Porque muito. o filho tá lá, mas eu quero, e o pai ou a mãe acaba dando e tá fazendo mal para a criança aquilo lá, né? Sim, Entendeu? infelizmente. Infelizmente, né? É a nova realidade. E hoje as academias estão aí, né? Academia, você manda para dentro e fala, mas eu vou na academia durante a semana, eu queimo tudo os que eu comi. Quer dizer, precisa mudar também a forma de se alimentar também, né? Sim. Eu mesmo não consigo pôr em academia. Não adianta. Não adianta. Eu já entrei 3 ali, eu fico 2, 3 meses ali e eu já Desiste. eu vou para a pizzaria ali do lado. Ah, não acredito. Agora, eu tô me sentindo atacado aqui, porque eu sou aquele pai que deixa Ih, o pronto. filho fazer tudo, eu estava né? lembrando de você. Tá vendo? Mas eu vou mudar um pouquinho o rumo da conversa, né? Como a gente falou da estética, eu vou voltar um pouquinho para música, tá? Tá. Meu telefone tocou 2 vezes aqui, peço desculpas, e todo mundo ouviu que é uma música de rock aqui, né? Que tocou, é Rolling Stones. Eu queria perguntar para a Luara o que tem na playlist da Luara. Né? O que a Eita. Luara ouve, né? A gente sabe o que ela canta, mas o que ela ouve? Olha, hoje nós temos muito acesso, né? Principalmente no meio gospel. Eu nunca fui de ouvir, assim, secular. Claro, a gente tem a oportunidade, sempre tá aí na internet, né? Você abre ali o Instagram, o YouTube e tem lá, né? Mas eu sempre fui muito focada, assim, realmente nas canções cristãs. Então, eu ouço bastante várias cantoras, claro. Gabriela Rocha é uma referência para mim, né? A Juliane também gosto muito. Renascer, assim, nossa, é uma bênção. Tivemos aí a fase do Trazendo a Arca também, né? Sim. Esse ministério impactou muito também as nossas vidas diante do trono. E eu gosto muito de ouvir essas canções. Tamires Garcia também, que é uma bênção. Tem canções muito profundas. Então, meu ministério ele é muito voltado à cura, à libertação. Então, eu sempre estou ministrando muitas canções, assim, realmente de batalha espiritual. Então, estou sempre ali, né, muito envolvida com essas canções. Então, a partir do momento que eu entendi qual o propósito do meu ministério, eu falei para o Senhor, Senhor, eu consagro os meus ouvidos, eu consagro a minha voz ao Senhor, né? E eu procuro sempre estar, né, ouvindo muito essas canções que realmente são bem profundas. Ludmila Feber, né, que foi uma referência Uma para referência nós. muito grande, Muito grande, impactou muito a minha vida, o meu ministério. Bacana. Ô, Luara, a gente vê também... É o que está acontecendo muito hoje por aí, né? Artistas, cantores normais, né? Que se dizem... Que são evangélicos, não vou falar que se dizem, vai. Quem sou eu para falar uma coisa dessa, né? São evangélicos, mas ainda estão lá naquele caminho, cantando música normal, secular e tal, né? Se apresentando, tudo. Você tem alguma opinião sobre isso? O que você acha? Eu sei que cada um faz a sua vida o que quiser, né? Cada um leva a sua vida do jeito que quer, né? Mas tem esse lance, as pessoas falam, eu me converti e tal, mas continuam ali naquele mesmo caminho, sabe? De música secular normal, artistas mesmo, né? Fazendo coisas que aos olhos evangélicos não é agradável, né? Entendeu? Vejo assim, deve ser muito difícil para eles, né? Primeiro, deixar, né, Sim. o mundo. Mas a partir do momento que você está em Cristo, nova criatura você é. Né? As Exatamente. coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Assim Sim. diz o Senhor. E eu tenho aquela canção no meu coração: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, a partir do momento que essas pessoas realmente elas tiverem um encontro com Jesus de verdade, elas não vão querer saber de outro lugar, a não ser a presença dele, É isso mesmo. né? E a dependência do Senhor, porque eu vejo que existe, né, ali uma certa preocupação. E se eu deixar tudo isso,
eu vou perder, Uhum. né? Eu vou perder os meus status, eu vou perder ali o meu posicionamento, né? A minha vida Parábola. financeira vai ser afetada, né? Principalmente, Parábola do né? rico. Exatamente. Principalmente. Então eu vejo dessa forma, sabe? Que realmente precisa ter um encontro ali muito fervoroso. Uma mudança, né? Uma Uma mudança. mudança real, né? Uma dependência do Senhor, né? Exatamente, é. Nós dependemos dele. É verdade. Eu perguntei porque eu estava vendo uma entrevista. É a segunda vez que eu vi hoje uma entrevista com Adhemar de Campos, lá no Danilo Gentili, né? Eu não sei se chegou a ver ou não. E ele perguntou isso aí pro Adhemar de Campos, foi a mesma resposta sua, né? Olha. Então, eu achei bacana. É lógico que ele entendeu a situação e tal, mas foi a mesma linhagem, né? Daí ele perguntou se ele ouvia. Não, eu ouço. Ele até falou, eu ouço música clássica, tudo, né? Que para mim faz bem, né? Então, eu achei bacana a posição dele também, desse lado da música, assim, que hoje as pessoas falam que são, mas na verdade não quer largar aquilo lá, né? E daí a gente sabe que o Adhemar de Campos é uma referência muito grande, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você, né? Com relação a isso. E a sua opinião creio que é idêntica dele, né? Entendeu? Que as pessoas hoje misturam muita coisa, né? O evangélico, sei lá, não sei, faz tanta... É que hoje mudou muito, né? Hoje tá tudo muito misturado hoje. Então, você não Parece sabe que quem é tudo muito normal. Você não sabe quem é, quem não é. É que, na verdade, o evangelho ficou... Como é que eu falo para você? Ele ficou mais avançado, ele ficou mais para frente, ele ficou mais moderno, né? Então, você não sabe quem é e quem não é. Exatamente. Não é verdade? Então, a gente não Todos tem... somos cristãos. Exatamente. Então ficou essa diferenciação. Não é como antes. Antigamente, a gente falava que era evangélico, as pessoas já ficavam meio assim, é crente, não pode isso, não pode aquilo. Mas hoje pode tudo, né? Hoje pode tornar tantas coisas mundanas, né? né? Aceitar isso tudo com normalidade, Sim. né? Mas legal. Mas é isso aí. Laura, como que você divulga as suas músicas, né? Eu ia falar seu CD, mas não tem mais CD, né? Não. Como que você faz a divulgação do seu trabalho? Bem, eu tenho o Instagram, que é o meu pessoal, Luara Degan. Então, lá eu estou sempre divulgando, né, os eventos, os projetos, né, quando a gente tem, vem pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, no YouTube você vai encontrar as canções, Luara Degan. Tem vários vídeos lá, vídeos da Quírios também, de momentos que eu ministrei na igreja. Uhum. E pela plataforma digital também tem as minhas canções. Tem duas. Tem Promessas no Spotify, na Deezer e Amanhecer. Eu vou falar para você olhar para aquela câmera e falar, então, repetir para a gente qual que é seu Instagram e o seu canal no YouTube para quem quiser encontrar a Luara, chamar a Luara para cantar na sua igreja, né? E quem quiser também fazer uma Também. estética facial, Exatamente. Sim. e quem quiser também perder uma barriguinha, tá no teu programa, Quem quiser esbeltinho ali, ó, né? Que Exatamente. fugiu do assunto, né? Voltou para o assunto. mudando de assunto. Bem, Luara Degan, você encontra ali a minha conta pessoal, onde pode acompanhar o meu ministério. Todos os vídeos, eventos, os cultos onde eu estou participando estão ali. Pelo YouTube, Luara Degan, nós temos os vídeos. E pela plataforma digital, Deezer, Spotify, vai encontrar ali as canções Amanhecer e Promessa. E temos aí o Instagram da clínica, a estética, Luara Degan Estética. Aí você vai encontrar todos os procedimentos que nós realizamos na clínica, inclusive o esbeltinho, que foi falado aqui, tratamentos faciais, corporais. Dá o telefone da clínica de novo. Telefone da clínica é 999561217. Localizada na... Nós estamos no KM 25 da rodovia Anhanguera, ali é Jardim Santa Fé. Legal. Isso aí.
Ok, gente. Estamos aqui com a Luara Degan. Foi muito bom ter você com a gente, tá bom? Ai, o prazer foi Foi meu. difícil? Foi difícil? Ai, dá um friozinho na barriga, né? Ela falou pra É mim que ela é diferente. tímida. É, eu É, falei é pra onde? ele. Tímido é seu marido que eu conheço lá fora. Ah, muito, nossa. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por sua participação, mas eu te peço mais uma vez que você dê um like pra gente, compartilhe, curta bastante, tá bom? Ofereça para seus amigos, ainda mais essa programação dos Beltinhos, Belt, né? Que a gente precisa aqui, né? Né, João? Gente, valeu, muito obrigado por você estar conosco, tá bom? Obrigado, Luara. Eu que bom? agradeço. Dá Obrigada, meninos. Paulo Henrique tá lá fora, eu vou dar um abração nele depois também, agradecer ele. E qual o nome dele? Esqueci, como que é o nome Lorenzo. dele? Lorenzo, valeu, hein? Quer vir aqui? Vem cá um pouquinho, vem, Lorenzo, vem aqui. Vem dar um oi, pessoal, aqui, vai. Cuidado com o fio aí. Vem cá, vai lá, para essa mamãe, vai lá. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Dá uma boa noite. Boa noite. Isso aí. Legal. Isso aí, gente. Valeu, gente. Muito obrigado, tá bom? Obrigada. Até mais, até a Até o próximo próxima. programa.